Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Nós queremos pedir perdão aos amados queridos que estão aqui no presencial e também os que estão nos acompanhando. Tivemos um pequeno imprevisto e estamos nesse lugar diferente, mas foi importante isso acontecer também, apesar do imprevisto. E mesmo com atraso, estamos reunidos para cultuarmos, para estarmos participando de um momento glorioso, de um momento especial, onde nos reunimos no presencial, onde nos reunimos com a presença do nosso Senhor no nosso meio, e que viemos aqui buscar da direção dele, do coração de Deus para as nossas vidas, uma palavra única, que mais à frente nosso irmão trará assim a sua mensagem. Eu queria ler com os amados queridos. Então, desde já, antes de fazer a leitura, nós agradecemos aos que estão presentes, agradecemos aos que estão na live conosco, que sempre nos acompanham. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei quem está aí, mas são alguns de sempre, e os demais que também estarão nos visitando, como se fosse assim falar, pela primeira vez. É maravilhosa a sua presença, e que Deus abençoe e fale profundamente ao seu coração nessa noite. E, posteriormente, quando for compartilhada, também aos demais. Livro do Salmo 116. Livro do Salmo 116. Diz assim, eu queria que, Salmo de Ações de Graça, eu queria que você prestasse atenção e lesse comigo, e que você tenha total ênfase das palavras que o salmista fez aqui, direcionada para Deus, claro, e que isso seja profundamente aplicado no seu coração, amém? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Acha-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Que o Senhor, assim, nos dê condições e força, e que coloque dentro do nosso coração essa certeza que o salmista tinha, certeza de saber que ele amava o Senhor de todo o seu coração, que independente de todos os momentos que ele cita aqui, que foram momentos tenebrosos, momentos de adversidades, mas ele tinha plena certeza que Cristo estava com ele. E não é assim conosco, independente daquilo que passamos. E o melhor de tudo é você agradecer, você saber que a salvação está sobre a sua vida. E isso não muda. E você automaticamente, estando em Deus, e essa salvação fazendo parte de você, Deus está cuidando de você em todo o tempo. Que assim o Senhor abençoe cada um e aplique essa palavra. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações nessa noite, Deus. Que o Senhor possa limpar o nosso coração de toda iniquidade, toda transgressão, toda falha, Senhor.
Derrama teu sangue carmesim, teu sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário das nossas vidas, Senhor. Nós queremos estar com o nosso coração limpo, a nossa mente limpa, para ouvir, para nos enchermos de Ti nessa noite, Senhor. Que o Teu nome possa ser glorificado, que o Senhor fale através do Teu Filho, que trará logo mais a mensagem. Assim também recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe nossa música. Tudo que iremos fazer aqui nessa noite, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Iremos cantar algumas músicas. Graça e paz a todos, uma boa noite. Amém. A todos os irmãos aqui presentes, a você também que está nos acompanhando, está assistindo o culto conosco. Vamos louvar o Senhor nesse momento, render a Ele a adoração que somente Ele merece. Glória a Deus.
lhe adorarei. Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus. Pai bendito, Pai amado, eu te peço, Senhor, recebe nesse momento a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, que foi entoado a Ti nesse momento. Que suba, Senhor, como cheiro suave, como som agradável aos Teus ouvidos. Nós estamos aqui, Senhor, tão somente para Te render glória, para Te render graça, Te render adoração, porque tudo isso é devido somente a Ti, Senhor. Te agradeço por mais um dia de vida, por mais um respirar, por mais este momento em Tua presença, Senhor, reunido aqui com nossos irmãos, para juntos Te adorarmos, Senhor. Nesse momento eu quero te pedir pela vida do nosso irmão Guto, que vai trazer a mensagem. Fala ao nosso coração nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a vida do Teu filho. Transmite para ele, Pai, somente aquilo da Tua parte, somente aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Microfone branco. Você também vai escolher. Ah, hoje a gente tá chique, né? Oi. Pink White. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Muito bom estar com vocês novamente. É o teu Chico. Abastecido.
tá 2 copos, 3 microfones. Ô, glória. Abundância, né, querido? Que tá... É. Um telhado. Um tempo novo. Rapaz, hoje vocês estão É um tempo e um templo novo. É Deus faz um uma templo briga. novo? É. É, isso aí Vocês foi. estão acendendo a escola dominical, vocês não sabem. Hã? Vocês estão acendendo a escola dominical. É a gente, né, a Guto? escola É a dominical. gente, né? A escola dominical é um lugar ótimo de aprendizado pra gente. Um Fogo. lugar sério, viu? É o puro. É. E é sério o É. negócio. Eu acredito que uma das melhores coisas que a gente resolveu, né, de alguma forma, ter de atividade aqui foi a nossa EBD, porque todo domingo é um aprendizado novo, todo domingo é uma coisa nova e o Senhor tem nos capacitado de uma forma tão grandiosa, porque se a gente olhar daqui para trás, a gente, pelo menos eu, não imaginaria o quão nós estaríamos hoje, né? Pela nossa caminhada e tudo mais, mas glória a Deus porque Ele tem nos capacitado, Ele tem nos guardado, nos orientado, e isso torna as coisas mais bonitas, torna as coisas mais belas e torna as coisas mais sérias, né? Que é para a honra e glória do nome dele. Pegando fogo e eu panguando nas ideias. Ai, ai. Então, pessoal, hoje vamos abrir ali as nossas Bíblias no livro de Gênesis, Olha o Velho Testamento de novo. no Velho Testamento. Então, pegando o gancho aqui do nosso curso do Antigo Testamento, né? Inclusive, deixa eu até convidar o pessoal, né, que está aí. Pessoal, vocês que estão aí, quiserem participar do nosso curso do Antigo Testamento, entre em contato com a gente através do direct aí da comunidade. Se você conhece alguém, tem um contato com alguém daqui da comunidade, entre em contato aí, porque o negócio é bom demais. Hoje tivemos uma aula que durou 2 horas e 17 minutos e 36 segundos. Para ser mais específico, Isso é a pessoa que presta atenção, ó. porque foi um negócio... E ela foi dividir. E ia ter outro assunto ainda. Faltou um tópico. Né? Ficou pra semana que vem. Sim. A gente vai concluir, né? Não foi concluído. A gente deu uma pausa pra descansar. Porque tem muita coisa ainda, muitas águas para rolar, muitos reis para conhecer, muitas crônicas Nossa. e 2 Samuéis. Então vamos lá? Gênesis 11, capítulo 11, claro, né? Capítulo 11 de novo, do 1 ao 8. Gênesis 11, do 1 ao 8. Antes de fazer a leitura, fala o tema, né? O tema é "E os homens falaram na língua de Deus". E antes da gente começar a leitura especificamente, a gente precisa voltar no tempo e entender que no tempo de Gênesis não havia escrita ainda, né? No tempo antigo não havia escrita, né? Era a transmissão oral. E depois que teve a invenção da escrita, né? Com a escrita cuneiforme, né? Que aí veio ocorrer a transmissão escrita, né? Então, somente isso aí para a gente ter isso na nossa mente, beleza? Vamos lá. No mundo todo havia uma língua, um só modo de falar. A minha é NVI, talvez a de vocês tenha uma tradução diferente, tá? Mas o que tiver diferente aí vocês me falam. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente. Cadê? Tem uma notinha de rodapé aqui que eu queria ler. Tá.
Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Notinha de rodapé aqui. Cadê? Que é a Babilônia, né? Achei que fosse outra coisa, nota de rodapé. Cadê? Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Isso aí é pós-dilúvio, né? Se a gente observar aqui no último versículo do capítulo 10, fala o seguinte: são esses os clãs do filho de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, aqui descreve que Noé e seus filhos, saindo da arca, eles falaram uma só língua e tinha apenas um só vocabulário. E aí, a gente precisa destrinchar um pouco aqui o que aconteceu nesse capítulo. Por quê? Porque os homens, eles estavam no lugar, vieram para a planície de Sinear e queriam construir uma torre, beleza? Mas eles não queriam construir uma torre pela... Talvez seja mágica. O Google tá dizendo, né? Vai saber. Do nada, quer dar opinião. Tá bom, né, Não Google? queriam porque talvez não. Talvez seja mágica, vai saber. Ah, Tá vendo esse negócio que quer distorcer a palavra de Deus? Que inimigo é é esse? brilho. É. Joga esse telefone fora, Gu. Tem Na uma coisa minha errada lixeira. que tá certo. Aí eu tenho que se eu jogar, vou ter que comprar outro primeiro. Vamos lá. Deixa eu baixar isso aqui, porque eu tô acompanhando aqui pra ver a Eloy também. Oh. Ela é do meu coração. Best friend Sorera. É. Nós somos gêmeos de pensamento e piada sem graça. É isso aí mesmo. Mas, então, não tinha... não era construir a arca por construir a arca. Não, vamos fazer uma arca. Que arca o quê? Torre, A menino. torre. Né? É porque eu tava preso com Noé, aí... Pronto, agora eu vou ver. vinho. A gente passa por Hã? isso assim Bebendo mesmo. vinho. É. Não, ele bebeu só. Isso foi da EBD. É, Ele tá trazendo. a piada interna da EBD. Então, eles não quiseram fazer a torre pela torre, por construir, mas eles queriam algo além disso, que era um desejo do coração deles. E qual era o desejo? Era a busca por fama e por grandeza. E eles falam aqui, ó. Cadê? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e nós seremos espalhados pela face da terra. Não tinha um desejo muito grande, era algo que estava ali dentro do coração deles. E depois eu falo o que eu lembrei aqui. Eles não queriam ser espalhados. Aí depois Deus que escolheu. Eles queriam ficar juntos ali, eles não queriam ser espalhados, né? Até porque se eu tivesse o povo espalhado, eles não seriam um povo forte, né? Não seriam lembrados assim. Então, quando os descendentes de Noé, que se dirigiram para o leste, né, encontraram um local onde acharam que poderia se estabelecer de forma definitiva,
perspectiva, não sei qual, o leste, enfim. Eu também sei não. Só sei lá. Eles construíram uma torre gigante, né? E eles queriam que essa torre fosse o mais alto possível. Então, cadê? Que aqui fala, ó. Versículo 4. Obrigado. Essa letra é bem pequenininha. Então, nós seremos, para nós que nós sejamos espalhados pela face da terra. Então, essa estrutura grandiosa lhe concedia vantagem, uma posição alta, né, de importância diante de todos os outros homens. E, inclusive, diante até do próprio Deus. E eis uma coisa que é muito importante a gente ver aqui, que eles tinham uma ilusão de autossuficiência. E essa ilusão de autossuficiência era que eles não precisavam de outros homens, inclusive não precisariam de Deus. Então, o propósito dessa construção, o propósito desse empreendimento eram dois, né? Eles queriam se assegurar da força que vem da unidade, né? Um só povo, e a cidade e as torres os manteriam unidos em um grupo sólido. Então, eles não queriam ser espalhados, né? E também, com essa solidez do grupo, haveria o quê? Eles ficariam poderosos. E até mesmo eles não queriam, ou até pensariam não precisar da ajuda de Deus. E, inclusive, se foi aqui após o dilúvio, certamente eles conheciam a história de Deus. Eles conheciam o Deus de Noé. Eles conheciam o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Eu sempre inverto, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles não queriam ser espalhados. E eles também estavam determinados a serem conhecidos e célebres, né? Ter um nome reconhecido por todo mundo. E uma coisinha que, só para trazer um pouco para cá, muitas vezes a gente acredita que o nome, nosso nome, né? Que a gente apareça, que a gente quer fama e tudo mais, inclusive, ainda mais quando a gente tem certas referências dentro do protestantismo, da igreja evangélica, de nomes grandes, né? Galera, um canal do YouTube, uma galera no Instagram e tudo mais, e a gente, poxa, velho, olha que massa, eu gostaria de ser aquilo ali também. Muitas vezes a gente toma aquilo ali como um modelo e vai em busca daquilo, sendo que cada um com seu cada qual, né? Nem sempre a gente precisa ter um canal no YouTube para espalhar a palavra de Deus. Mas sigamos. E muitas vezes nosso desejo de fazer um canal ou de fazer coisas na internet não é nem para espalhar o evangelho, é para que nós tenhamos o rosto estampado, que as pessoas nos conheçam e nos convidem para conferências e essas coisas todas. Mas Deus tem misericórdia de nós. Então, essa ilusão de autossuficiência, ela é gerada através de algo que aconteceu desde o Éden. E o que é? O orgulho. Então, um homem tão orgulhoso, né, tão desejado de ter aquela fama, ser reconhecido, assim como aconteceu com Adão, e se espalhou como um vírus, como um câncer em toda a humanidade. Então, nós todos temos orgulho, nós todos somos orgulhosos. No entanto, tem uma certa diferença. Quando nós encontramos Deus, enxergamos o Senhor, tem uma letra que até estava conversando com o Eloy, falando lá no grupo lá da igreja, que é a Tietemi, é a do Sleep Giants, né? Que mostra, cara, aquela letra ali é gritante, é uma adoração maravilhosa, que ele fala para que os reis se curvem, para que beijem o chão, né? E que Jesus é aquele que segura a coroa. Cara,
já foi. Então, quando a gente reconhece a soberania de Cristo, a soberania de Deus, a gente tem que beijar o chão. O nosso rosto tem que estar ali. A gente tem que reconhecer a Jesus. Se a gente não reconhece, nós cristãos, não reconhecemos a soberania de Deus e temos esse orgulho, cara, a gente precisa ver o que é que está acontecendo, né? A gente precisa entender qual é o que tem acontecido com quem a gente está adorando, né? Tem que tirar o ídolo do nosso quarto, tem que tirar o ídolo do nosso coração, para que nós possamos, de fato e verdade, reconhecer a soberania de Deus. E aqui, esses homens não reconheciam a soberania de Deus. Eles acreditavam que eram autossuficientes e eles desafiavam todos os outros homens pela questão da grandeza, de ser grande, de ter fama. E também ele desafiava o próprio Deus. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa ilusão de autossuficiência, ilusão de que não precisa de ninguém, cara, a gente está redondamente enganados com isso aí, né? E aí acontece que aqui no versículo 5 Deus instaurou, eu fiz um sotaque bem goiano agora aqui. Cadê meu pé aqui? Ai O que está acontecendo Então, hoje, Jesus? daqui a pouco vai rolar uma moda de viola aqui, Juma Marruá vai aparecer, enfim. Então, se ela não virar onça, tudo bem. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, Deus instaurou uma Babel em Babel. E o que é Babel? Babel é confusão. Então, Deus instaurou uma confusão. Então, ele falou ali para que os idiomas daqueles homens fossem confundidos. E que se o cara falasse... eu não sei qual era o idioma deles lá. Pelo que dizem, era um idioma proto-indo-europeu. Não sei o que. Não sabia. Não sei. Xingou a gente todo. Enfim. Vai ajudar. Então, indo-europeu, nem sei se tinha indo-europeu, se é realmente isso. Mas um idioma antigo. É um Aí- índio europeu, seria? Hã? É um índio europeu. Que índio europeu? É indo. Ah, tá. Então não é índio, não. Tá vendo que tá dando confusão esse negócio? Cuidado com Babel. Babel confunde. Então assim, era básico. Já pensou, os caras tá lá construindo, aí o cara, me dá um tijolo, aí o cara, nem sabia mais o que era tijolo, né? Aí entregava o piche, aí o cara, não, é tijolo. Aí, né? Ai, por isso que a gente precisa de Google Tradutor hoje. Pois é. A gente precisa baixar o Duolingo, né? Vai Fazer... aprender inglês em casa, espanhol. Exato. O WhatsApp, Imagina, todo mundo o Wizard. A gente tem que pagar aí. Tá? Não, mas, tá vendo? Toda essa confusão, a gente tem que gastar dinheiro. Só por conta desses caras que queriam se achar demais. Quando falar uma coisa, a gente aprende um bocado de coisa. É, que sério, os todo outros mundo tá fez, fora. a gente já... Não, mas imagine, essa questão do orgulho, ela é tão da desobediência, é tão grande porque a gente poderia estar no jardim, todo mundo conversando de boa. Pois é. Não, hoje a gente está precisando gastar dinheiro para comprar curso de inglês. Gente, Daqui a pouco a gente vai precisar falar mandarim, Deus me livre. né? Enfim. Mas, graças a Deus, inventaram aplicativo aí, Google Tradutor. A gente vai seguindo com o que a gente tem. Né? Enfim. Mas aí... O que foi? Amém, irmão. Aí por isso que
Marcelo fala que eu faço stand-up, velho. Vocês também não colaboram. Não vê o que tá acontecendo, só É. vê você aí na frente, não vê. Já viu? Não O vê os motivo que a gente tá bastidores. dando risada aqui não é Guto, gente. Sou eu Não é não. Guto, é outra pessoa. É a plateia. É. Só que eu não posso falar quem é. Então, Jesus, Jeová, né, na época, Deus, Javé, ele viu a motivação dos homens, né, dos povos, os planos egoístas que eles tinham ali e resolveu atrapalhar todo o esquema, né? E aí, aquela coisa que eles tentavam afastar, caiu subitamente sobre eles e Deus interveio, providenciando que ninguém entendesse mais a ninguém. Então, eu só vou ler aqui o versículo do 5 ao 9 novamente, só para a gente ter esse contexto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, né, que é a confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, ninguém entendeu um ao outro, então houve essa confusão toda. E aí, a gente está falando de quê? Que os homens, o tema da nossa pregação é o quê? E os homens falaram a língua de Deus. E agora a gente vai falar uma outra coisa, né? E Deus falou na língua dos homens. E por que Deus falou na língua dos homens? Porque Deus é um ser comunicativo. Deus é aquele que quer o contato conosco. E se Deus quer o contato comigo, com você, se hoje nós moramos no Brasil, se Deus aparecesse, Ele não ia falar espanhol com a gente. Deus ia falar português, né? Então, Deus falou na língua dos homens. Deus falou com quem? Deus falou com Abraão. No Êxodo, Deus fala com quem? Com Moisés, na sarça ardente. Deus fala com Josué, fala para Josué ser forte e corajoso, né? E Deus fala com os profetas também. Deus falou com todos os profetas. E eis que no Novo Testamento vem Pedro. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 16. Desculpa. 16 mesmo. Mateus 16, 14 ao 17. Chegaram aí? Sim. Então, essa é a confissão de Pedro. E aí fala o seguinte. Não, vou ler do 13. Mas vocês têm que fazer uma vaquinha para eu poder comprar uma Bíblia com letra maior, viu? Viu? Porque aqui eu tô enxergando direito. Tá todo mundo de Bíblia hoje, ninguém tá falando. Né? Glória. Por isso que tá chovendo. Nada disso. Ficar com minha dúvida, É. parece saber que eu sou crente. Tá bom, né? Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou outros profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo, não, até aí, porque daí vai rolar outra conversa, a gente não quer entrar nesse, que aí é coisa para outra pregação. Né? Deixa eu 17 mesmo aí.
Grande Marlon, seja bem-vindo, meu querido. E aí, aqui você vê que, pegando novamente, Deus falou com quem? Com Abraão. Não, falar com os patriarcas, né? Deixa eu botar geral aqui. Deus falou com os patriarcas, Deus falou com Josué, né? Com os juízes. Vamos botar todo mundo num pacote, né? Deus falou com os patriarcas, falou com os juízes, falou com os profetas e falou com os apóstolos, né? Pedro, aqui, Deus revelou a Pedro quem Jesus era, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí a gente observa o quanto o Espírito de Deus vem trabalhando na vida dos homens, né? E eu falo o Espírito de Deus porque Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um. E aí vamos lá em João, para que não se turbe o vosso coração. João 14. João 14, do versículo 16 ao 17. Chegaram aí? Sim. Então, vou ler do 15. O título do meu aqui da minha Bíblia fala: Jesus promete o Espírito Santo, tá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará quem? Consolador. Mas antes do Consolador tem uma palavrinha aí, é o quê? Outro consolador. Outro Consolador, porque Jesus é também um Consolador. Aqui no meu tem Conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Glória a Deus por isso. E aqui, Jesus, ele apresenta quem? O Espírito Santo. Para a gente ter uma noção da coisa, aqui no Gênesis, no capítulo 11, Deus fala o seguinte: tem uma coisa que eu acredito que vocês não prestaram atenção. Mas nem precisa abrir e ir lá não, mas é só uma coisa aqui que ele fala o seguinte, olha só. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso aqui está em quê? No plural. Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, meu filho. Assim como na criação do mundo, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E em João capítulo 1 também, Também, né? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo que foi feito foi através dele, enfim. Então, aqui a gente já observa que no Gênesis Deus é a Trindade, claro, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porém Deus estava em ênfase. No Novo Testamento, Jesus estava em ênfase. João 14 E apresenta. após a ascensão de Cristo, vem o Espírito Santo. E é a Tem gente que não acredita na Trindade. Eu não entendo o que acontece. a Trindade, né? Eu estava até conversando com minha mãe esses dias Eu não e... entendo, não. Ai, ai. Enfim. Então, pessoal. A gente chegou no cerne da mensagem, que seria o próprio Espírito Santo. Aqui, em algumas comunidades, né, eles têm o calendário litúrgico. E o que seria o calendário litúrgico? É um calendário que contém as datas dos acontecimentos da história da igreja, né, que é a história da salvação. Ele é dividido em 5 tempos, que é o Advento, o Natal, o tempo comum, e a Quaresma e a Páscoa. E também tem algumas estações litúrgicas, que seriam o Pentecoste, a Trindade e o tempo ordinário, que seria o tempo comum. E hoje é comemorado o dia, né, o domingo de Pentecoste.
Entendeu aí? Espírito que desce como fogo. Olha. E aí, só que Jesus apresenta em João 14 o Espírito Santo. E eis que em Atos, bora lá em Atos. Atos 1. Hoje o louvor estava todo linkado. Exatamente. Em Atos 1 acontece uma coisa muito importante, que aqui é o nascimento da igreja, né? Para a gente ter mais uma ideia. É o nascimento da igreja. E aqui no capítulo 1 de Atos, versículo 1 ao 8, fala o seguinte. Aqui é o Lucas escrevendo a Teófilo, né? Ele fala o seguinte. Em meu livro anterior, Teófilo, ele fala que o anterior seria o Evangelho, né? Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, a ascensão de Cristo, né, tudo que Jesus falou, acaba acontecendo aqui, né? Então, o nascimento da igreja ocorreu em Jerusalém, onde milhares de pessoas estavam presentes ali para ver, digamos assim, um parto, né? E foi um evento espetacular, marcado por sinais miraculosos, né, sobrenaturais, um sermão poderoso, que foi o sermão de Pedro, e uma resposta esmagadora a este sermão. Então, enquanto os discípulos estavam esperando e orando, eles de repente se deram conta de uma presença, né, que era algo estranho, algo assustador. E a gente vai lá em Atos 2, né, a gente já está em Atos, a gente vai ler do 1 ao 13, falando o seguinte aqui, ó. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém quem? Judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, sim, seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Né? Já ficavam especulando, porque os galileus pobres, né, não tinham esse conhecimento de outras línguas, né? Não tinha nem o aplicativo do Duolingo ali, ou o Google Tradutor para eles, enfim. Mas tinha essa dificuldade aí de entendimento. Então, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, inclusive, se eu não me engano, eu li algo, não lembro onde, que quem ajudou a fundar a igreja de Roma foram os judeus que estavam aqui neste evento,
né? Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam que eles estão bebendo vinho demais. Então, enquanto alguns ficavam atônitos com a descida do Espírito Santo, com aquele milagre, outros zombavam. Sempre tem um grupo que gosta de atrapalhar as coisas. Pra tentar. Né? Então, as línguas de fogo simbolizavam a obra purificadora do Espírito Santo através da sua habitação e preenchimento. Então, eles lhe davam poder para viver piedosamente e testemunhar de forma eficaz. Então, o discurso milagroso, né, foi um símbolo do fluxo mundial do Evangelho, né, de Jerusalém para todos aqueles que estavam ali, para todos os grupos linguísticos, acabou fazendo o quê? Derrubando todas as barreiras anteriores, as grandes experiências, né, daquele maravilhoso dia de Pentecoste. E foram a evidência de que tudo que Cristo falou, todas as promessas que Cristo fez, se cumpriam ali. E uma coisa que é muito interessante é que Deus não deixa a ponta solta. Todo o plano de Deus está fechado, né, desde a eternidade. Então, no Pentecoste, o Espírito Santo queria que a mensagem do Evangelho fosse espalhada, né? Mas ele poderia fazer duas coisas ali. Ele poderia escolher duas coisas: falar em aramaico para que todo mundo pudesse entender, né? Ou fazer com que os homens falassem na língua dos outros homens para que todos pudessem entender na sua própria língua. Entendeu? Então, houve uma quebra de barreira cultural aí. Houve uma quebra de fronteiras. Então, os homens ali poderiam ouvir sobre Cristo na sua própria língua, no seu próprio idioma. Não precisariam aprender aramaico, ou entender aramaico ou hebraico para que eles pudessem ouvir falar de Deus, pudessem conhecer Jesus. E na medida que o Evangelho ele se move para outras culturas, os homens podem ouvir falar de Cristo também segundo as suas culturas, né? E em Pentecoste ocorreu aquilo que aconteceu em Babel. Na verdade, o Pentecoste é um Babel às avessas. Meio dispersão, junta. Exatamente. Chega lá, meu irmão. Chega lá. Então, o orgulho do homem ali em Babel, ele foi exaltado. Em Pentecoste, o Espírito Santo mostra que não há uma única maneira certa para falar sobre Jesus. Então não era a cultura aramaica, a cultura hebraica que ficaria fixada, né, o Evangelho. Mas o Evangelho pode partir de toda e qualquer cultura que Deus queira que parta, para que todos pudessem entender. Até porque todo povo, tribo e nação ouvirá falar de Cristo. Todo povo, tribo e nação. Então, quantos idiomas temos hoje? Milhares, eu não sei quantos. Então, cada pessoa pode ouvir falar de Cristo no seu próprio idioma. Está tudo certo. Eu já ouvi imagens, desenhos, né, de Cristo em japonês, em cada cultura. A gente tem essa imagem de Cristo, cabelo grande, olho claro, né, barba feita. Depende, na África Calma, filho. Falou aqui. A gente tem porque temos essa cultura europeia, né? Fomos, a cultura europeia trouxe isso para nós. Isso. Porque para eles Jesus era o cara, cabelo liso, parecia que fazia chapinha todo dia, né? Barba feita, olho claro e tal.
Em países africanos pode ser o Jesus mais negro, né? Na Mesopotâmia pode ter Jesus ali também daquela forma que o povo mesopotâmico era. Enfim, então, hoje a gente pode ver que Jesus, que o Evangelho, ele é espalhado em qualquer lugar, independente de fala, independente de língua, independente de idioma, independente de quem esteja pregando, prega a verdade ali, o Espírito Santo capacitará para que ele possa falar naquele idioma ali. Eu acredito ainda em milagres, e eu acredito que o Senhor possa capacitar alguém para falar no idioma daquele povo lá para que ele se converta. Eu acredito nisso. Mas uma coisa que aconteceu aqui em Pentecoste foi a coisa mais maravilhosa, porque enquanto Babel havia confusão, no Pentecoste houve comunhão. Deus espalhou os homens ali, e eles falaram línguas diferentes, né? Olha só, olha o paralelo. O povo queria fazer a torre para ser famoso, né? Postar selfie no Instagram, né? Estamos aqui na torre, olha só. E aí eles falavam só uma língua, e tinham um orgulho que era maior do que a torre que eles estavam querendo construir. Em Pentecoste é o contrário. Os homens falavam línguas diversas, né? Porém num único propósito. E qual era o propósito? Era servir. Não tinha orgulho nisso. Enquanto uns estavam orgulhosos para criar algo ali, para eles, para serem famosos, aqueles que receberam aqueles idiomas, cara, eles estavam ali para servir a Deus. Eles eram servos, né? Eles estavam ali para servir, estavam em comunhão, não havia confusão, havia comunhão, né? E tem uma coisa que tem um livro chamado Deus Esquecido, que é do Francis Chan. Esse livro, O Deus Esquecido, eu acho que esqueceram de me devolver também, né? Acharam que o título era legal para poder, eu emprestei e esqueceram de me devolver. Então, o livro Esquecido do Deus Esquecido é um livro que fala sobre a experiência de algumas pessoas com o Espírito Santo. Eu lembro bem que isso me chamou muita atenção, que tinha uns homens presos, conta o relato, né? Tinha uns homens presos em algum lugar, em algum país aí muito distante, e que eles, quando estavam presos, eles adoravam a Deus, eles buscavam o Espírito Santo, mas quando boa parte deles saíram desse perigo, dessa agonia, muitos se esqueceram do Espírito Santo e viveram uma vida ao léu, viveram uma vida fora de Jesus, viveram uma vida fora do Evangelho. Então, muitas vezes, acontece com a gente também, quando a gente está passando por maus bocados, a gente, vamos fazer roda de oração, joelho no chão, bora orar, vamos fazer campanha. A gente não faz campanha, né? Mas a gente sempre pensa naquela busca incessante, né, de Deus e tal e tal. Mas quando o perrengue passa, né, muitas vezes a gente, tô de boa, vou construir uma torre, né? Mas não. E a gente tem que ter esse espírito, né? Esse espírito de servo, de ter humildade. Eu estava comentando novamente sobre aquela música lá do Sleep Giant. Eu parei, né? E que eu tava escutando na academia. E, gente, foi um negócio tão bom. Foi um negócio tão bom que, sabe, eu fiquei imaginando assim, meu Deus do céu, né? Aquela coisa que
Muitas vezes a gente tem uma mania de colocar ritmo, adoração como ritmo musical, né? Mas muito diferente. Então os caras naquele... teve até uma coisa que eu até comentei, tem uma música que eles falam sobre Isaías, né? Quando Isaías viu o Senhor no templo e tal. E o cara cantando com aquela força, aquela coisa assim, um desespero. Eu fiquei, meu Deus do céu. Você lendo, tá no dia do sei quem, eu vi o Senhor. A gente lê num tom, né? Mas quando a gente ouve aquele desespero. Porque, gente, se eu visse Deus como Isaías viu, minha filha, eu tava caído até hoje. Mais de 2000 anos prostrado, né? Então, a gente vê o desespero, vê a grandeza de Deus. E muitas vezes a gente acaba esquecendo o Espírito Santo. A gente acaba esquecendo desse relacionamento, né? E esse relacionamento é tão bom, esse relacionamento com Deus é tão maravilhoso. E a gente não pode esquecer isso. E voltando aqui para o tema da ministração, qual é o tema? E os homens falaram na língua de Deus, né? Então, qual é a língua de Deus que esses homens falaram? Cadê aqui, ó? Eu nem sei quais são as línguas desse povo todo, mas foram esses idiomas que eles falaram? Será que foi? Será que essa língua que esses homens falaram foram esses idiomas? Foi? Não foi. Os homens não falaram na língua de Deus por conta dos idiomas. Sabe qual é a língua de Deus que esses homens falaram? O Evangelho. As boas novas do reino. Essa é a língua que esses homens falaram. E esse é o idioma que a gente precisa falar, né? Se Deus veio e se diminuiu, vou botar uma aspa aqui, se diminuiu para falar com os homens, nós precisamos fazer isso. E olha só, outro paralelo. Deus se diminuiu para falar com os homens e Ele nos eleva para que a gente possa falar com Ele. Né? Mas esse elevar é para que ele cresça, para que a gente diminua e ele cresça. Então, a língua que os homens falam, a língua de Deus é o Evangelho, as boas novas do reino do Senhor. E a gente precisa manter esse idioma vivo. A gente precisa espalhar essas boas novas do reino. A gente precisa sempre, em todo momento, manter a nossa mente voltada para o reino. Por que eu falo isso? Porque se a gente dobrar a esquina ali, a gente pode dar de cara com a eternidade. E a eternidade não é algo abstrato, a eternidade não é algo longe, a eternidade não é algo distante da gente. A eternidade é aqui e agora. Então, o tempo que nós vivemos, o tempo aqui é cronológico, são representações de imagens da eternidade. Então a gente precisa ter essa noção. A gente precisa não ter somente a noção do tempo cronológico, mas a gente precisa ter essa noção de eternidade. Porque daqui a pouco a gente dá de cara com os estrados dos pés de Deus. Daqui a pouco a gente está aqui, mas em outro momento, em 2 segundos após, a gente está ali curvado diante de Deus. A gente está aqui, olha, onde é que eu estou? Sabe? E a gente acaba acordando na eternidade. E a gente precisa ter essa noção, porque senão... Sabe? A gente pode viver uma vida chula. A gente pode viver uma vida que não engrandece a Deus. Mas, sabe? A gente precisa ter em mente que essa vida chula, essa vida que distante de Deus, não é uma vida saudável, não é uma vida de vida. Não existe vida numa vida sem Deus, porque Deus é a vida da nossa vida. Então,
Daqui a pouco a gente dá de cara com a eternidade ali. E muitas vezes a gente não tem tempo de se arrepender. A gente precisa viver esse encontro maravilhoso, esse encontro diário com o Espírito Santo. E isso tem que ser continuamente. Continuamente. A gente vê no Ciscoach de Instagram, né? Você tem que ter constância. Se você não tiver constância, você vai parar de trabalhar, vai parar de postar e tal. Mesma coisa, a gente tem que ter constância no relacionamento com Deus. Se a gente ama uma pessoa, a gente vai parar de falar com ela? Não vai. A gente quer ter sempre esse contato com essa pessoa, porque aquele relacionamento alimenta a gente. Então, quando a gente tem essa ideia de relacionamento com Deus, a gente precisa estar ali constante. Eu sei, muitas vezes a gente para, muitas vezes a gente, por conta de trabalho, por conta de tantas outras coisas, a gente acaba deixando. Mas isso tem que estar dentro das nossas entranhas, tem que estar ali, ó, dentro das nossas vísceras, tem que estar ali. Tem que estar ali. Porque se a nossa alma não tiver um contato diário com Deus, a gente acaba desistindo das coisas eternas e vindo somente para as coisas efêmeras, para as coisas transitórias, para as coisas que se acabam, que viram pó. Então, esse é o melhor relacionamento que a gente precisa ter. É o relacionamento com Deus que falou a língua dos homens e que nos ensinou o seu próprio idioma. Então, se a gente acaba esquecendo o Espírito de Deus, né, que é aquele Deus esquecido, a gente vai acabar esquecendo do próprio Deus, porque o Espírito Santo, o Pai e o Filho, né, são uma trindade. Então, se a gente acaba esquecendo o Espírito Santo, a gente acaba esquecendo de Deus, a gente acaba esquecendo de Cristo. E isso não pode acontecer. Paulo fala o quê? Vigiai e orai. E a gente precisa vigiar. Às vezes a gente só ora e não vigia. A gente vigia, não ora. Mas vigiai e orai constantemente, né? Tessalonicenses fala o quê? Orai sem cessar. Não é que a gente fique de joelho o tempo todo orando, Deus. Não. Mas para que a gente tenha esse relacionamento com Deus o tempo todo, né? E isso, se a gente fizer isso, a gente vai viver uma vida cristã verdadeira, ter um relacionamento com Jesus, ter um relacionamento com o Espírito Santo de uma forma maravilhosa. E a gente aprende, né, que quando a gente aprende a história da igreja, a gente está sendo ensinado com tudo aquilo que ocorreu, né, antes de nós. Então, a gente precisa ter o conhecimento. Hoje a gente falou do nascimento da igreja, hoje a gente falou do ano litúrgico, sabe? Então, ano passado eu não conhecia o ano litúrgico. Fui dar atenção esse ano e aprendendo isso me deu uma visão muito maior daquilo que é o Evangelho, daquilo que são as estações litúrgicas, aquilo que são o tempo, o calendário, né, litúrgico. E nós somos homens litúrgicos, mulheres também, né? Então, se a gente tiver esse amadurecimento em nosso coração, esse relacionamento, a gente vai ter a nossa vida com Cristo cada vez melhor. E uma coisa que a gente não pode deixar é que essa chama, que é o Espírito Santo, se apague em nossos corações, que ela esteja sempre acesa e possamos viver cada dia um relacionamento vivo, verdadeiro, com aquele que vive e reina eternamente para todo sempre. Amém? Amém. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, que possamos viver diariamente um Pentecoste. A gente pode viver diariamente uma vida com relacionamento verdadeiro com o Senhor.
E Ele seja exaltado, seja glorificado para todo sempre e eternamente. Glória a Deus. Amém. Videira? Ô, glória. Vou pegar minha água. Isso aí, Ai, ai. que melequinho. É maravilhoso a riqueza da palavra de Deus. A gente, como o Guto falou, não existe nenhuma ponta solta. Tudo está conectado. Tudo tem um propósito. Aquilo que a gente pensa que parece que está fora do controle de Deus, nós nos enganamos. Com certeza, Deus sabe daquilo. E também o que a gente observou nessa noite é que o Evangelho, ele é para todos. Não existe eu querer algo para mim, assim como aquele grupo quiseram priorizar. Eles queriam, ao mesmo tempo, trazer atenção para eles. O orgulho, o desejo de que o mundo girasse ao redor do umbigo deles. Aí, quando a gente vai mais para frente, a gente observa no Pentecostes, o contrário. Deus trazendo ali, de maneira sábia, particular, compartilhando de algo precioso para aquele grupo, que não ficou só naquele grupo, chegou a cada um de nós, e podemos fazer parte desse Pentecoste hoje, como o Guto trouxe essa clareza nessa mensagem dessa noite. Como você tem sido, como é que você tem agido em meio a sua rotina dentro dessa vivência do Evangelho? Será que você tem estado desse meio, mas agido como a torre de Babel, com confusão? Será que você está pensando apenas em você, na sua família? Será que você tem pensado naqueles que estão à sua volta, naqueles que cercam a gente, que também precisam? Qual é a língua que você tem falado? Que essa noite você tenha certeza que você tem falado a língua de Deus, e que essa língua, através da sua linguagem, através da sua expressão, você possa compartilhar, você possa trazer esse mesmo estado de intimidade com Deus e de conhecimento de Deus para aqueles que o cercam. Amém? Tentando ainda degustar, estou degustando ainda dessa mensagem ainda tão preciosa. É tão maravilhoso quando estamos separando o momento para Deus e a gente percebe o quanto que Deus se importa com cada um de nós, o quanto que Deus nos cuida, nos ensina, nos exorta. Muitas vezes a gente, em vários momentos, queremos estar, vamos dizer, no bordão, na gíria aqui, por cima da carne seca. Mas quem somos nós? Mas Deus, assim, Ele sabe o desejo do nosso coração, sabe das nossas falhas, e a todo tempo a gente tem adquirido o conhecimento desse verdadeiro Evangelho, e esse Evangelho tem nos podado, esse Evangelho tem trabalhado nos nossos corações, da mesma forma que Ele tem nos alimentado e tem gerado vida nas nossas vidas. Daqui a alguns instantes essa mensagem estará disponível no IGTV, nas demais plataformas. Estamos atualizando a nossa página lá no YouTube, estava um tempo parado.
também você pode estar acompanhando, compartilhando também por lá. Não deixe de compartilhar essa mensagem às demais que estão disponíveis, para aqueles que necessitam de ouvir uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus. Não é uma palavra da comunidade Interzone, como eu geralmente falo, mas uma palavra que você vai gerar vida para outras pessoas. Muitas vezes as pessoas compartilham tantas coisas ruins e você tem a oportunidade de compartilhar algo bom, algo de Deus, algo que vai só trazer benefícios, tanto no exterior como no interior para as pessoas. Então compartilhe essa mensagem e aonde ela for alcançada, que aquela pessoa possa ser tocada pelo poder de Deus através da mensagem. Amém? Também deixamos mais uma vez o convite da nossa EBD, nossa série de estudos. Esse curso intensivo, esse estudo, esse curso, o negócio está pegando fogo. Hoje foi, como o Guto falou no início, 2 horas e 17 minutos. Só para vocês terem noção da intensidade que foi. É muito precioso, irmãos. E outra, nossa professora Kimmeler preparou algo que não foi possível concluir a aula dela no dia de hoje. Teve que ser dividido em 2 partes, porque o estudo é muito minucioso, é muito detalhado, e não haveria condições nenhuma de, em uma aula apenas, trazer todo esse conhecimento para a gente. Então foi necessário ir até um certo ponto, parar, para que na próxima oportunidade dê continuidade. E você está fazendo o que não está junto conosco nesse curso? Aproveite a oportunidade, domingo que vem, esteja conosco, né, Lei? Para que possamos aprender junto. Não existe nada melhor do que a gente dedicar um tempo para algo que vai trazer benefício. Não existe. É precioso demais aprendermos. Aqui a gente ouve uma mensagem mais direta, mais direcionada, mas no domingo pela manhã temos a oportunidade de estudar algo mais minucioso, com detalhes, com geografia, trazendo livros adicionais para que possa também dar mais sentido àquilo ali, trazer mais clareza, agregar mais o conhecimento dentro daquilo. Existe uma série de coisas ali ao redor que os nossos professores da EBD trazem para poder esse conhecimento chegar maravilhoso para mim e para você. Amém? Acho que tem mais algum aviso não, né? Então, meus queridos, nós queremos agradecer a presença dos amados. Nós queremos agradecer a você que esteve também junto conosco até agora e os posteriores que estarão vendo também essa mensagem. Que Cristo possa abençoar a sua vida, que Cristo possa falar profundamente ao seu coração onde você estiver, seja qual for o tempo que você esteja vendo essa ministração, e que realmente a sua vida seja transformada, porque o Evangelho é realmente para transformar, é para confrontar, é para trazer você e para colocar você no lugar que você deve estar, que é em Deus. Amém? Sendo assim, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo, seja com você e com todos os nossos irmãos onde estiver, seja aqui em Feira de Santana, seja na Bahia, seja em qualquer estado do Brasil ou em qualquer lugar no mundo, agora e sempre. Amém. Que essa semana Cristo esteja te abençoando, esteja te protegendo, esteja te guiando, que Ele esteja falando profundamente aos seus corações, esteja lhe dando, aumentando cada vez mais a sua fé, tenha dando mais convicção dele dentro de você, para que não haja nenhuma dúvida e que você a cada dia esteja caminhando no caminho do discípulo através das ordenanças e desse Evangelho maravilhoso de Cristo. Amém? Até domingo que vem, meus queridos. Nos vemos para mais uma reunião, mais um culto com o nosso Deus.